Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Conhecimento, verdade e luz são conceitos que andam de mãos dadas. Jesus, que é a revelação da verdade de Deus. Deve ser então a base das relações familiares. Isso, na contramão, encontramos mentira, encontramos as trevas. Sendo gerenciados pelo Pai de todo engano. E com base neste conhecimento, marido e esposa, pais e filhos devem escolher em todo tempo, em qualquer circunstância, fazer uso da verdade. Verdade em amor, verdade que liberta. Verdade que exorta, consola e edifica. Verdade que dá sustentação. Verdade que gera confiança, segurança e paz. Filhos, não enganem seus pais. Pais, sejam verdadeiros com seus filhos. Esposa, seja transparente com o seu marido. Marido, em todo tempo, seja verdadeiro com a sua esposa. A verdade em família é o tema do programa de hoje. O programa Restaurando Famílias já está no ar. Que bom estar novamente aí na sua casa, que legal que está você aí, que tem sido fiel no tocante à audiência ao programa Restaurando Famílias. Nós louvamos a Deus por cada semana, quando temos a oportunidade de entrar na sua casa e nós sermos também canais de bênçãos, instrumentos de bênçãos na sua vida, e essa tem sido a nossa oração. Antes de gravar cada programa, nós pedimos que o Senhor nos dê toda a graça, toda a sabedoria, e com muito temor e tremor do Senhor, nós entramos na sua casa para te apresentar essa mensagem. E hoje estamos falando a respeito da verdade, a verdade em família. Existem muitas famílias onde há uma grande dificuldade das pessoas serem sinceras, honestas, transparentes com tudo o que acontece no recôndito do lar, na vida da família, e as pessoas vivem enganadas, e aí quando descobre que foram enganadas, é uma situação assim muito delicada, muito séria, e hoje o que nós queremos é conversar com você sobre isso, a verdade em família. Jesus nos falou vários textos que mencionam sobre verdade. No segundo bloco nós vamos compartilhar com você um pouquinho. E eu acredito que hoje esse programa vai ser também, mais uma vez, bastante edificador e instrutivo para você. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com a pastora Yara, eu quero ratificar a nossa sugestão de que você mande para nós um e-mail aí no endereço que aparece na tela. Participe conosco no programa, nos ajude a fazer os programas. Às vezes tem um tema que você gostaria muito que fosse abordado, então não fica só na oração. Deus abençoe lá os pastores e fale com eles para fazer um programa com esse tema. Você pode nos ajudar, escreva, mande as sugestões e naquilo que a gente tiver a condição, nós o atenderemos com o maior prazer. Não é isso, querida? Sem dúvida nenhuma. É uma alegria estar com você mais uma vez, como o pastor Ciro já disse, e quero chamar você para essa conversa aqui extraordinária em torno da verdade. Existe aquela verdade que deve reger a nossa vida como verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, aquele que é o Deus de todo conhecimento, de toda verdade, que nos conduz na luz da sua palavra, do seu conhecimento. E com fundamento, está até rimando tudo, conhecimento, fundamento, não é de propósito, mas enfim, com o fundamento desta verdade que é base na nossa vida, que deve alicerçar a nossa vida em todos os nossos segmentos, em todas as nossas áreas, nos nossos relacionamentos. Aí a gente pode pensar naquelas questões práticas do dia a dia, da verdade sempre sendo falada, apresentada uns aos outros nas relações familiares. Eu gosto muito de um texto, ainda não é o momento da nossa meditação, mas esse programa é baseado na Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus sempre será citada aqui, de início ao fim. Eu gosto muito do texto de Gênesis capítulo 2, verso 18. Então, é o último verso do capítulo 2. Certo.
que há o relato de que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso. Esse texto ele está falando sim de uma nudez física entre homem e mulher, mas ele nos remete também... 2,25. 2,25, eu fiquei insegura com 20, é 2,25. Então, ele também nos remete à relação entre marido e esposa, especialmente entre marido e esposa, em que um não tem nada a esconder do outro. Esse texto nos remete à transparência, nos remete à sinceridade. A palavra apropriada é essa, transparência. E, partindo disso, pensa-se também que entre pais e filhos a verdade deve ser estabelecida com graça, com sabedoria, com entendimento, porque existem coisas que os filhos não precisam ter conhecimento, que é aquilo que faz parte, vamos colocar assim, da vivência do casal. É uma particularidade, né, do casal. Sim. A questão da privacidade, né, do casal. Sim, da questão da privacidade, né? E aí não é enganar os filhos de maneira nenhuma. Nós estamos falando de verdade nos relacionamentos, mas existe prudência, existe coerência também, e tem coisas que os pais preservam seus filhos, né? Não é a questão de mentir para os filhos. São coisas que não são do interesse ou da alçada dos filhos. É verdade. Né? Mas esse texto de Gênesis, para mim, ele fala muito dessa relação do casal marcada pela transparência. Gostaria que você conversasse conosco, que você pudesse fazer parte conosco aqui deste bate-papo, dessa conversa, enviando aí a sua participação, como o pastor Ciro já disse bem aqui na abertura do programa. E quando você fala a respeito da transparência do casal, porque o casamento é parceria, né? Sim. Então, ou seja, o marido e a esposa são dois sócios que estão conduzindo uma grande empresa. É uma sociedade complexa essa, chamada casamento. É bastante complexa. Então, assim como numa empresa comercial, os sócios precisam, um cuida de uma parte, outro de outra, mas ambos têm que ter uma harmonia, né? No casamento, exatamente é o que acontece. Ou seja, da harmonia do casal, da transparência, questão de sentimento, questão de, por exemplo, em termos do que está acontecendo, do que um está pensando, o que o outro está sentindo. Isso é muito importante no relacionamento familiar, porque vai ajudar. Às vezes acontece alguma situação onde o marido está tendo alguma atitude que a esposa não está se agradando, e existem muitas mulheres, né, que resolvem se fechar, e o marido começa a observar que ela está assim meio diferente, e ela diz assim, não é nada não, está tudo bem. Mas na verdade não está, ela resolveu não falar a verdade com ele, com medo da reação do seu marido. Às vezes é o contrário. É exatamente o que quer dizer. Pode acontecer da mulher, aliás, do homem se trancar. Isso. E a mulher não saber o que está acontecendo. Exatamente. E como você mencionou também a questão dos filhos não tomarem conhecimento da privacidade dos pais, concordo plenamente que existem situações que se resolvem entre quatro paredes lá no quarto do casal. Sim. Agora, não vamos confundir também, porque não é que os filhos têm que ser blindados de tudo. Dá um exemplo aqui. É verdade. Até concordo. De uma experiência que nós vivemos, com quase 35 anos de casados, nós temos muitas experiências, né? Sim. Mas eu me recordo que houve uma época que a gente tinha um sério problema financeiro, né? Então, e acho que se aproximou a época do Natal, e sempre no Natal nós gostamos muito de dar presentes, abençoar os nossos filhos, etc. E ali naquela ocasião nós chamamos os nossos filhos, abrimos o jogo para eles, falando assim, não vai dar, nós estamos numa situação financeira assim, 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 e na verdade esse ano, né, vai ser mais, vai ser menos, como é que eu posso dizer, o nosso final de ano aí, em termos de presente, vai ser mais pobre. Na verdade, assim. nós os incluímos no desafio, isso. Lançando sobre eles o desafio da oração. Isso, exatamente, nós não julgamos esse peso em cima deles, dizendo assim, a situação está feia e tal, não foi só isso, mas nós os trouxemos, como você disse, para junto de nós, para que eles também pudessem orar conosco. Então, Isabela e o Alexandre, desde bem cedo, eles aprenderam essa dinâmica da necessidade de oração, porque nós sempre mostramos para eles a realidade que nós estamos vivendo. E esse é um ponto interessante, porque às vezes os pais querem blindar
poupar os filhos, né? Especialmente nesse aspecto, e a vida vai ficando muito complicada. Então, assim, a preservação dos filhos é aquilo que é só de marido e mulher mesmo, aquilo que é do casal. É verdade. Né? Mas outras coisas, os filhos devem estar participando, envolvidos no contexto da dinâmica familiar, de modo muito transparente e sincero. Às vezes tem pais que realmente cria uma ideia falsa, né? Uma falsa ideia, uma falsa impressão das coisas, especialmente questões materiais, e isso traz complicações mais tarde. Né? E os filhos, não sabedores disso, que criança é criança, adolescente, adolescente, eles vão pedir mesmo, vocês não estão sabendo de nada, correto? Aí os pais, pedem, os pais não falaram com eles. Eles não ganharam, eles vão ficar com raiva, chateados, achando que o pai e a mãe não ligaram para eles, mas se eles soubessem da verdade, certamente que evitaria muitos aborrecimentos, né? Sem dúvida. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já. No programa de hoje, o nosso assunto é a verdade em família. Como tem sido o seu relacionamento familiar no tocante a esta verdade tão importante, né? Esse tema tão importante, a verdade em família. Antes de prosseguir, eu quero convidá-lo a acessar o nosso site, o site do Ministério Edificando o Novo Lar. O endereço aparece aí na sua tela. O nosso site tem sido cuidado com muito carinho pelo nosso filho Alexandre, e ele tem feito algumas mudanças, o nosso site está de cara nova. Dá um pulinho lá, acesse o nosso site, cadastre seu e-mail lá em contatos, porque todas as publicações que nós fazemos você receberá automaticamente. Você pode acessar a nossa agenda e também nós temos o hábito de relatar ali no nosso site cada vez que nós saímos para ministrar, aonde Deus nos leva. Fazemos um pequeno relato do que o Senhor fez, colocamos algumas fotos, né? E ali tem várias outras informações, como por exemplo também a nossa loja virtual, onde você pode acessar, tomar conhecimento dos nossos livros, os DVDs, os livretos, todos os nossos produtos que são sempre destinados especificamente para a área da família. Então, acesse ali, você vai ser ricamente abençoado. Pois é, e agora eu quero chamar você para a reflexão, meditação na Palavra de Deus dentro dessa proposta, a verdade em família. A família é uma construção, né? Jesus fala da edificação de uma casa. Então, esse termo construção, esse termo edificação, ele é muito significativo. Toda construção precisa ter fundamentos. E o casamento, a família, precisa ter a base, o fundamento do amor, o fundamento do compromisso. E hoje nós estamos trazendo essa proposta da verdade em família, que é este fundamento da verdade aonde a família deve ser construída. E a palavra de Deus é muito rica nesse sentido, nesse tema, ou de acordo ou dentro desse tema. Que coisa, hein? Pastor Yara está travando hoje. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra de Deus é riquíssima ao tratar desse tema verdade, como é riquíssima em todos os temas que diz respeito à vida do ser humano. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Se você está aí reunido junto com a sua família, você marido, papai, você esposa, você mamãe, filhos, abram juntos a palavra de Deus. Nós vamos considerar alguns textos. E o primeiro que temos aqui está em João 8, 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui Jesus está fazendo referência a Ele próprio, que é a verdade, a palavra de Deus. E Jesus está tratando aqui com religiosos da sua época, né? Mais à frente, falando dentro de um mesmo contexto, tratando com os fariseus. No verso 44, ele vai dizer assim, falando aos fariseus: vós sois do diabo. Olha como é pesada essa palavra, né? É verdade. Jesus é o pai da mansidão, a expressão do amor, mas Jesus falava a verdade. É que ele está trazendo um confronto
né, em verdade, um confronto em verdade, àqueles que eram meramente religiosos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha o que Jesus está dizendo, né? Que no diabo não tem verdade nenhuma, nenhuma. Ele é o grande enganador, né? Ele é o grande Desde enganador. lá no Éden, né? Desde o Éden. Ele enganou a mulher, né? Então E colocando, olha que interessante você trazer esse texto lá, do Éden. Ali Satanás colocou em dúvida a verdade de Deus. Né? Então, um dos papéis dele como mentiroso, como enganador, é colocar dúvida na verdade de Deus. E ele continua fazendo isso nos dias atuais. Com certeza, de maneira muito de forma incisiva. Exatamente, porque ele sempre mostra para as pessoas que andar fora do propósito de Deus, tem uma expressão que é muito interessante, que é muito utilizada, que vem lá do inferno, que é assim, não tem nada a ver, né? O que tem? Não tem nada a ver. Então as pessoas... Isso não tem nada a ver, todo mundo faz o que todo mundo tem. faz, etc. E que está contrário ao que diz aqui na Bíblia, na palavra. Tudo isso vem de quem? Da mente, né, do mundo, que é proveniente da mente do diabo. Então, desde o Jardim do Éden, ele enganou a Eva, dizendo-se, tirando, né, falando para ela que o que Deus havia... Olha, não é bem assim. Né? Não é bem desse jeito. E ele conseguiu enganar a Eva. Ele tem conseguido enganar a muitas pessoas hoje, e especialmente muitas famílias. Sim, e esse texto aqui, Jesus falando, né, no capítulo 8, para você que ligou agora aí a sua TV, capítulo 8, verso 44, o texto termina dizendo assim, o verso termina dizendo, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu me lembro que quando ainda muito bebê na fé, quando eu me converti ainda adolescente, próprio da adolescência, do contexto familiar no qual eu vivia, às vezes a gente mentia para não apanhar, mentia para não levar surras, porque às vezes a gente levava surras sem necessidade. Então, se a gente tinha consciência de que teria uma necessidade, então a mentira fazia parte, né, do contexto mesmo familiar. E então, um certo dia, depois da minha experiência com Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já lemos aqui no mesmo capítulo 8, verso 32 de João. Isso. E eu estava lendo a palavra de Deus, e eu me deparei com esse texto aqui, quando Jesus fala que o diabo é pai da mentira. E tem um texto do apóstolo Paulo que diz também, quem mentia, não minta mais. Não minta mais. Aquilo para mim foi extremamente libertador e transformador. Por isso eu creio muito no poder da palavra de Deus para libertar e transformar vidas e corações. Verdade. Porque essa palavra veio no meu coração, assim, foi de uma maneira assim, impactante. Eu pensei, então, como filha de Deus, como serva do Senhor, eu não posso mais mentir, né? E cortei a mentira da minha vida. Então, a palavra de Deus é extremamente transformadora. Eu quero falar para você, filho que está nos assistindo e que tem o hábito de mentir para os seus pais. E acha que não tem nada a ver. A palavra é muito clara em falar que o diabo é o pai da mentira. Marido que mente para a esposa, esposa que mente para o marido. Olha, a quem você estará servindo? A Deus ou a Satanás? Porque se a mentira faz parte, né, da vida, essa pessoa pode entender isso. Olha, estou aqui fazendo a vontade do pai da mentira. Mas tem outro texto também, não tem? Tem João 14,6, que diz assim, Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a questão da verdade, né? Então, Jesus, além da verdade, ele traz a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse texto, a nossa verdade, a verdade, ela vai ser sempre firmada na palavra de Deus. Jesus é a palavra, porque lá em João, capítulo 1, diz, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Então, na realidade, o que nós precisamos fazer, queridos telespectadores, é nos firmar em Jesus, nos firmar na palavra.
Jesus é a verdade. E tem um outro texto também, que está aqui no Salmo 101, versículo 7. Olha só que interessante. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, é a palavra lá do Salmo 101, versículo 7. Então, quando a pessoa usa de engano, é algo que realmente está totalmente fora do propósito de Deus, e o texto diz que ele não estará firme perante os olhos do Senhor. Por quê? Porque sempre está usando de mentira. Eu quero até insistir nessa questão, quando você leu João 14,6, Jesus dizendo, seu caminho é a verdade e a vida, insistir que existe essa verdade absoluta, que Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, morreu por mim, morreu por você, esta é a verdade, Ele é a verdade. E nós nos fundamentamos nele para vivermos nosso dia a dia em verdade. E eu me lembrei aqui, meu bem, de uma situação que às vezes papai e mamãe falam assim, olha, a mamãe não vai sair não, a mamãe só vai ali e volta, e a mamãe saiu, enganando a criança. Mas a gente continua conversando sobre esse ponto no nosso próximo bloco, então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Restaurando Famílias e sempre com o desejo de ser canais de bênçãos na sua vida e para toda a sua casa, toda a sua família. Bom, quero mandar aqui um grande abraço, um grande beijo para minha tia Dedé, que tem sido aí uma telespectadora assídua deste programa. Ela tem 91 anos de idade, está firme, forte, vai à igreja, são 80 anos que ela se converteu aos 11 anos de idade, são 80 anos servindo ao Senhor. É membro da Igreja Assembleia de Deus. Um beijo, Dedé, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas orações e parabéns pela sua dedicação e pelo seu exemplo como serva do Senhor. Ok, já que é o momento dos abraços aqui, eu quero mandar abraços aos nossos queridos pastores Itamar e Mércia, lá da Missão JET, na cidade de Pedro Leopoldo. Deus continue abençoando, guardando, sustentando vocês. Um abraço também para a pequena Giovana. Que Deus esteja guardando a vida de vocês de um modo muito especial. Bom, no bloco anterior, você que está aí nos acompanhando, nós lançamos aqui a questão daquelas, vamos definir como aquelas chamadas pequenas mentiras ou chamadas de mentirinhas aparentemente inocentes. Como é que é isso, pastor Ciro? É aquela história da mamãe que vai sair, por exemplo, e que o Juquinha, ele acha muito ruim que a mamãe vai sair. O Juquinha é ótimo, né? O Juquinha, né? Juquinha, para quem não sabe, é o meu personagem infantil, que aliás até Isabela escreveu um livro de histórias infantis e pôs um personagem em homenagem ao pai, o Juquinha. Sim. Então, para evitar problemas com o Juquinha, ela diz, olha, a mamãe só vai ali e já volta. Só que ela foi trabalhar, ou foi para algum compromisso que mais vai demorar durante muito tempo, e o Juquinha acredita que ela só foi ali e volta. Acredita até um certo momento. Exatamente. Com o passar do tempo, o Juquinha vai descobrindo que a mamãe não foi só ali, que a mamãe realmente vai ficar muito tempo fora de casa e vai descobrir que a mamãe, na verdade, mentiu. A mamãe mentiu. Não só isso, mas tem outra questão também. Menino, não sai fora, não, olha, não vai, não desobedece. Eu não sei hoje qual que é a expressão que é usada, mas lá atrás se usava muito essa expressão, não vai lá fora porque o homem do saco vai te pegar. Tem um bicho papão. Ou então o bicho papão. Olha, são mentiras. Uma outra situação, o telefone toca, é o papai que está em casa. E o papai não está a fim de atender telefone ou está temendo um determinado telefonema, né? Vamos colocar assim. Com medo de ser um cobrador, por exemplo. Ou com medo de ser alguém cobrando algo, é verdade. Ou então é a mamãe que está nessa situação. A criança atende o telefone e diz assim, fala que eu não estou, né? Fala que eu não estou, mas está ali o papai ou a mamãe. E a criança vai crescendo com isso, com essas mentiras, que para muita gente tem uma roupagem de inocente, não tem nada a ver. E um detalhe também que é o seguinte, que a criança, ela é como esponja, absorve tudo Sim. que ela vai recebendo. E como os grandes exemplos, os principais exemplos na vida da criança são o pai e a mãe, o que a criança vai pensar? Poxa, meu pai
Ele mentia, ele falava assim. A Então, minha não mãe tem também. problema. Então não tem problema. Então ele vai crescer, o caráter dele vai sendo formado com esta falha, ele achando que a questão da mentira, porque ele não está afim de conversar com a pessoa, não está afim de atendê-la nem nada, ele tem o direito de falar que não está, ou seja, faltar com a verdade, né? E aí no momento que esse pai ou essa mãe vai falar, menino, você está mentindo, não pode mentir, né? Ou então, menina, não minta para mim. Ah, como assim? Você mentiu? Você mente, né? Então é muito sério, isso é muito, é realmente algo muito significativo. Papai e mamãe precisam prestar atenção, precisam cuidar. Talvez você esteja nos assistindo e pensando assim, mas é assim? É tão difícil então ser um cristão, um crente? É desse jeito? Eu volto ao texto de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que criam o hábito da mentira e nem percebem que mentem. Nem percebe, é muito natural. As pessoas não percebem que estão mentindo. Exatamente. Não é? Aquilo flui naturalmente. E as pessoas são muito criativas, né? Estou me lembrando aqui que tem uma classe que hoje está assim, muito em baixa no Brasil, que é a classe política, né? Sim. E os políticos, eles sempre são mestres, não estou falando que são todos, tá bom? Então, se tem algum político nos assistindo e que não faz parte, glória a Deus que você é uma pessoa honesta. Sim. Mas normalmente as pessoas não acreditam no que os políticos dizem. E há muito tempo atrás, aqui em Belo Horizonte, nós estamos gravando aqui em BH, houve um determinado candidato a prefeito e que eu não sei se é verdade ou se é folclore, mas de qualquer maneira é algo assim, é um engano que as pessoas são a questão da criatividade. Diz assim, se eu for eleito, né? Isso é folclore, né? É folclore, se eu for eleito né? na nossa cidade, aqui não vai ter mais subida, só vai ter descida. O problema é onde que a descida vai dar, né? Meu Pois Deus. é, como é que vai fazer para chegar lá na subida, né? Não tem jeito. Então, a gente ri assim, mas na vida real, existem pessoas que, como você Mentem diz, com criatividade. mentem com criatividade. Ou com burrice, me perdoe. É, Você tá porque o negócio desse aí, né? é verdade. Acho que não chega nem a ser criatividade, né? E tem muitas pessoas que se permitem ser enganadas, que não querem enxergar a verdade, até no contexto de relação com Deus. Tem pessoas que adoram coisas tão, né? Adoram um pedaço de madeira, adoram um cristal, põem fé que um cristal tem poder, isso, aquilo, outro tem poder. Ou seja, se permitem ser enganadas. Né? Então, verdade. assim, essa criatividade ou a tolice, né, às vezes fazem parte da sustentação de uma mentira. Mas tem um ditado também que diz que mentira tem Perna curta. mais cedo ou mais tarde a verdade há de se manifestar. Aliás, um outro texto da palavra de Deus que diz que Deus é aquele que revela o oculto e o escondido. Porque Deus tem um compromisso com a verdade. Muito bem, nós temos aqui uma pergunta, nós já praticamente a respondemos, mas ela está aqui e nós vamos fazê-la, porque é muito interessante que talvez a gente não tenha utilizado essa palavra. Sim. A pergunta é a seguinte: omitir a verdade é o mesmo que mentir? Omitir é o mesmo que mentir. Depende do contexto. Existem situações que você pode segurar a verdade, ou seja, você vai omitir, né, uma informação, um conhecimento, para preservação naquele momento, esperando o momento adequado para falar a verdade. Então, omitir em determinadas circunstâncias pode ser até uma atitude de sabedoria. Mas omitir com a intenção de manter a verdade oculta, pode, aí cai num problema, né? Aí torna-se mentira. Então isso aí depende da circunstância. Por exemplo, questão de enfermidade, com uma pessoa mais velha, por exemplo, Sim. né? Então segurar a onda até determinado momento. Né? Sim, aí eu omitir, né? Com sabedoria. Não é uma mentira. Olha, fulano está com uma enfermidade complicada, mas se ela tiver conhecimento
do quadro como um todo, ela vai piorar. É. Então, o estado emocional. Então, vamos segurar esta onda. Então, assim, é questão de sabedoria. É um outro conceito extraordinário da palavra de Deus, que é sabedoria, né, e prudência. É verdade. Outros conceitos, sabedoria e prudência. Pois é, olha, foi tão rápido o programa, já chegamos ao final e nós vamos orar, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. O desejo do nosso coração é que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Agora a pastora Yara vai orar e vai ministrar sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Adoramos o teu nome, Senhor, pelo que tu és. O Deus que é a própria verdade. Amém. O Deus que se revelou a nós através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Jesus. E nesta hora queremos te bendizer, te adorar e apresentar a ti cada telespectador, cada família que está sendo agora alcançada por este programa. Que a tua bênção possa penetrar nesse lar, nesse coração que nos assiste, que esta garota ou este rapaz que vive mentindo para os amigos, para os pais, possa se converter à tua palavra e à verdade da tua palavra. Senhor, Esse marido e esposa que possam, e essa esposa que possam ser transparentes um para com o outro. Meu Deus, que a tua verdade venha sustentar esta família, Jesus, venha sustentar esses relacionamentos para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Haja paz, haja alegria, haja saúde, haja restauração nos lares, em o nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom estar com você aqui, nos acompanhando. Que Deus te abençoe de modo muito lindo e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Nos encontramos no próximo programa com o objetivo sempre de trazer uma mensagem de fé, de alegria, sobretudo de restauração, uma mensagem edificadora para a sua vida e sua família. Deus te abençoe.